Nós vamos conversar com a Tenente Carla Medeiros, que é coordenadora do programa Rede Catarina aqui em Blumenau. Tenente, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Acho que uma da questão primordial aí para a gente deixar sempre o recado para a nossa comunidade é denuncie, né? A denúncia é fundamental numa hora dessa. Né? Sim, Joelson. Boa tarde. Prazer estar aqui e falar sobre um assunto tão triste que aconteceu na última semana aqui na cidade. E sim, o recado que a gente sempre tenta deixar é esse, a importância da denúncia. Nós vemos aí casos realmente bem diferentes, uma em que não houve denúncia, outra em que já tinha havido várias denúncias, ele já havia sido preso, mas por medo a mulher acaba não prosseguindo na denúncia, naquele intento de que realmente se quebre o ciclo de violência, de que ele seja punido. E aí muitas vezes acontece o pior, que é o feminicídio. Pois é, no caso da Marise, inclusive, ela tinha registrado o boletim de ocorrência, ela tinha saído de casa, né, numa outra situação em que houve violência, em que ela foi agredida, enfim, ela saiu de casa, ela abandonou a casa e acho que essa tem que ser... Só que daí o ex-marido, ele foi atrás dela e ameaçou, disse, olha, se você não voltar para casa, eu vou matar o teu filho. E aí, logicamente, que a mulher, numa hora dessa, ela acaba ficando com muito medo e se sujeita a esse tipo de ameaça. Sim, são os principais motivos pelos quais a mulher ela acaba não deixando de vez aquele relacionamento, o medo. Medo de ameaças de morte, vários tipos de ameaça. Então, ela acaba vivendo naquele relacionamento com medo de que ele realmente vai efetivar aquela ameaça. E muitas vezes, se ela não denuncia, ele vai lá e realmente efetiva. E acaba cometendo o ato mesmo. Agora, Tenente, o que o Estado pode fazer? Porque eu acho que um dos grandes problemas sempre para esse tipo de situação é que o sistema não intervém na hora certa. Ou não intervém na hora adequada, na hora precisa. A Marise, inclusive, a gente sabe que ela teria uma audiência para ouvi-la, né? Agora, no dia 22, ou seja, amanhã. Ela teria uma audiência na Justiça para ouvi-la amanhã. O sistema, mas isso já determinado, já de 2018. Por que se demora um ano, mais de um ano, né, para ouvir numa situação como essa? O sistema acaba tendo falhas, né? O que o Estado pode oferecer numa hora dessa, assim, de realmente mais prático, mais efetivo para ajudar essas mulheres? Claramente, a gente vê que, claro que o sistema não é perfeito, existe todo um processo, uma burocracia a ser seguida, e são crimes muito difíceis de serem prevenidos, porque geralmente acontecem entre quatro paredes, são crimes que envolvem muito ímpeto, a impulsão, Exato. Em que não se tem como prever que ele vai lá e vai fazer aquele ato, né? O que nós temos hoje, as medidas protetivas de urgência, elas têm tido realmente uma efetividade, são medidas previstas na Lei Maria da Penha, em que a mulher requer na delegacia, em que determina algumas obrigações para aquele agressor, como a proibição dele se aproximar a determinada distância. Caso ele se aproxime, estará configurado o crime de descumprimento de medida e aí ele pode ser preso. Então, eu vejo que essa é uma medida bem efetiva para que a mulher vá lá na delegacia, requeira a medida e esteja, de certa forma, um pouco mais protegida. Isso enquanto o processo está correndo, porque realmente, até que haja uma condenação efetiva dele, não vai ser rápido. Exatamente. Né? Agora, Tenente, a gente está falando aí de três casos, o caso da Marise e o caso da Bernadette. Estou lembrando aqui o caso da Bianca também, né, que tem júri agora na quarta-feira, 3 casos. Mas a Rede Catarina, ela oferece um auxílio, uma ajuda para muitas outras mulheres. Em termos de números, assim, quantas mulheres hoje participam dessa Rede Catarina aqui em Blumenau, na nossa região? Bom, Joelson, a gente implementou o programa Rede Catarina aqui em Blumenau em novembro de 2017, então vai fazer cerca de 2 anos já, né? Já passou por nós mais de 800 mulheres atendidas. Mais de 800 mulheres que pediram ajuda para a Rede Catarina. Sim, e que geralmente essas mulheres vão à delegacia, têm uma medida protetiva e nós vamos exatamente fiscalizar se essa medida está sendo cumprida, para que haja efetividade, né? A gente sabe que a Lei Maria da Penha ela é excelente, prevê inúmeras ferramentas de proteção à mulher, mas precisa que tenha uma efetividade dessa lei. Então, a gente atende também mulheres que ainda não têm a medida, mas precisam de uma força, de um incentivo a mais para denunciar. Como a gente falou, a denúncia é muito importante. Sim. Então, a gente acompanha ela para que exatamente ela não tenha aquela fraqueza
de dar para trás no momento crucial, que a gente sabe que acontece pelo que a gente conversou, medo de ameaças, enfim, né, a mulher acaba aceitando diversas coisas. Então, a Rede Catarina está lá para isso, para acompanhá-la, fazer visitas preventivas periódicas na residência para dar aquele apoio fundamental. A mulher que está nos assistindo agora, na comunidade, prestando muita atenção nesse recado, né, da Tenente Carla, a mulher precisa denunciar, os vizinhos, família precisa denunciar. Quem precisar da ajuda da Polícia Militar, da Rede Catarina, mulher que já está sendo vítima de algum tipo de violência, como é que faz? Qual é o contato, onde procura, né? Qual é a informação para essa mulher? Bom, o mais simples, né? A gente está lá no batalhão todos os dias, geralmente rodando a cidade, fazendo as visitas. Mas a gente tem lá a nossa sala no batalhão, nós recebemos diversas mulheres que às vezes querem ou fazer denúncias ou simplesmente tirar dúvidas da sua situação, porque a mulher às vezes não está sofrendo violência, mas está naquele relacionamento abusivo, possessivo. Então ela tem que ficar, enfim, ligada que aquilo vai realmente... Pode se tornar muito mais grave. Com certeza vai se tornar mais grave. Então, a gente presta todo esse tipo de apoio, de serviço, de orientação. Pode ligar lá no batalhão, número 3378-9000, pedir para entrar em contato com a rede, que a gente vai atender, vai dar o melhor encaminhamento possível. E no caso de emergência, obviamente, sempre ligar a 190. O 190. As instalações do Rede Catarina ficam lá no batalhão mesmo, 10º Batalhão. Então, se quem tiver alguma dúvida pode se encaminhar direto no batalhão e procurar a Rede Catarina, então. Tenente Carla Medeiros, portanto, que é a coordenadora da Rede Catarina aqui em Blumenau. Tenente, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Balanço Geral. Eu que agradeço, Joelson. Boa tarde.